Oi, pessoal, eu sou a Gabi, da Casa Perfeita, e hoje a gente veio trazer alguns assuntos que estão sempre nas rodinhas de mães, nos grupos de maternidade, que a gente, como mãe, está sempre conversando, e são algumas dores que a gente encontrou na maternidade, e aí eu trouxe para vocês uma profissional incrível, que ela vai ajudar a gente com essas questões, e é mãe de 3 também, então pensa na experiência, né? Então ela vai ajudar a gente um pouquinho. Se apresenta pra gente. Oi, eu sou a Priscila dos Reis, sou psicóloga, e como a Gabi disse, tenho 3 menininhas lindas, e é um prazer estar aqui com você. Legal, obrigada, Pri. Então a gente vai tratar sobre o tema telas, que é algo que a gente sempre conversa, né? Nos últimos anos isso tem sido bem falado, e nós como mães muitas vezes a gente se incomoda com isso, mas não sabe como resolver, como eu diminuo esse tempo, como que eu até mesmo tiro. Algumas mães têm vontade até mesmo de tirar as telas e não consegue, e se incomoda porque o filho está muito no computador, ou muito no celular, muito na televisão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, a Priscila, com a experiência dela como psicóloga, como mãe, algumas dicas que ela pode trazer pra gente de como resolver e melhorar essa questão. Existe uma preocupação grande, né, dos profissionais de saúde quanto a esse tema nos últimos anos, né? Existem alguns estudos já que vem falando dos malefícios do uso excessivo das telas, né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde estipulou até um tempo determinado para cada criança de cada idade, um tempo determinado para o uso da tela, né? De 0 a 2 anos, nenhuma tela. De 2 a 5, 1 hora somente de tela. De 5 a 12, 2 horas de tela. E a gente sabe que, assim, não é muita realidade que a gente vê hoje em dia, né? Então, tem crianças que, de fato, estipulam extrapolam, né, esse tempo e passam muito tempo, e tem sido preocupante, né? A gente tem visto muitos casos de ansiedade em criança muito cedo, né? Então, déficit de atenção, obesidade e tantos outros malefícios, assim. Então, a gente tem se preocupado nas profissionais de saúde, como os psiquiatra, pediatra, psicólogo. A gente tem se atentado a esse tema, né? E hoje a gente vai trazer algumas dicas pra gente como fazer para diminuir, né? Porque a gente sabe que parece ser fácil, né? Hoje em dia todo mundo fala, mas é mais fácil, mais tranquilo, eu consigo fazer as coisas da casa, eu consigo fazer o meu trabalho. E o hoje parece ser fácil, amanhã, né, no futuro, vai trazer algumas consequências que pode ser talvez mais difícil de estar lidando que isso, do que o hoje, né? Então a gente tem que colocar ele na balança, então. Porque não dá pra negar, né, que a nossa vida fica muito mais fácil, né? A gente tem 2, né, ela tem 3. Você consegue cozinhar, você consegue lavar uma louça, você consegue trabalhar, né, responder o WhatsApp, fazer tudo. E a criança tá lá, hipnotizada, olhando o celular, não te incomoda, né? Até para comer, às vezes, a criança só abre a boca, você enfia a comida lá, não dá trabalho nenhum. Então, é uma facilidade hoje, né? Mas, como você disse, no futuro pode trazer problemas muito maiores, né? Sim. E a gente, igual falou, tem realidades diferentes, cada um tem um estilo de vida, de realidade. Só que o que a gente vem a tentar é essa diminuição, sabe? Eu acho que tirar totalmente, eu acho que é muito difícil. As pessoas já estão adaptadas e acostumadas a colocar a tela para criança, sabe? Conseguem fazer as coisas quando a criança está, de fato, no celular, né? Às vezes a pessoa só sai para o restaurante se a criança ficar no celular, né? Quantas vezes a gente presencia isso no restaurante, as crianças todas com o celular, e a gente consegue comer. E a gente entende, eu sou mãe de 3, a Gabi mãe de 2, então a gente sabe que às vezes a gente quer 1 minuto de paz para comer tranquila, né? Então, por isso a gente vai estar trazendo para vocês algumas dicas, né, de como a gente pode diminuir e ajudar vocês nessa fase aí da primeira infância das crianças e depois também, né? Porque acho que até na adolescência precisa um controle, né? Não só controle de tempo, mas controle do que as crianças estão tendo acesso. Isso é importante também. E sem contar que a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia, isso é fato, né? A gente vive pendurado nisso aqui, né? Então, é difícil para as crianças, é difícil a gente estipular, limitar, ou até mesmo zerar. Porque faz parte, não adianta. Você pode até proibir dentro de casa, aí você vai chegar na casa de um amiguinho, vai ter televisão, vai ter celular, na casa da avó, né? Você deixa na casa da avó, já era, né? Você sabe que vai ter telas. Então, tipo assim, faz parte do nosso dia a dia, então a gente tem que saber lidar e usar a nosso favor, né? Uma dica que eu vou falando aqui para os pais: estipule um horário para você estar usando o celular,
Então, porque as crianças, elas repetem muito o que a gente faz, elas fazem muito o que a gente faz. Então, se você passa o dia inteiro no celular, obviamente que ela vai ficar querendo também, ela vai querer copiar você, vai querer estar numa tela, na televisão. Então, ela precisa de ter tempo de qualidade com vocês, né? E para as crianças, estipule um horário e o tempo determinado para estar desligando. Então, por exemplo, eu vou colocar depois que fizer a tarefa de casa à tarde, por exemplo. Então, você vai para a escola de manhã, à tarde, depois de dormir, fizer a tarefa, você coloca todas as atividades que ele precisa fazer para aquele dia. Então, coloque a tela depois. Pode ter certeza que vai até estimular ele a fazer o que você precisa, porque vai pensar, vai ter televisão depois, então tem que fazer tudo o que eu tenho que fazer, né? E determine um horário para ele estar assistindo. Por exemplo, eu deixo minhas filhas 1 hora. Então, a minha filha mais velha vai para a escola de manhã, à tarde ela tem a soneca dela, e só deixo depois da soneca. Então, eu coloco lá, ela acordou 3h30, então eu coloco das 3h30 às 4h30 e coloco um despertador. Essa é uma outra dica também. Eu geralmente coloco o despertador porque quando eu ia desligar, ele era aquele chororô, né? Aquela coisa toda, não quero, não quero. E quando eu comecei a colocar o despertador, agora que despertar, acabou o horário da televisão, então ela já sabe. E aí a gente até estipulou assim, quem for desligar a TV, porque eu tenho as duas assistindo, e aí elas ficam disputando quem vai desligar a televisão. Então, aí elas chega até um momento assim, legal para elas desligar o desenho, porque elas que vão desligar, elas mesmas que pegam o controle desligam. Então elas têm autonomia nisso, então elas ficam felizes com essa autonomia. Às vezes dá briga, porque as duas querem desligar. Mas eu tô já até colocando uma regra, dia uma, dia outra. Então, assim, mas é uma forma de desligar sem muito estresse, porque eu acho que quem tem filho sabe, e quando a gente vai desligar o desenho, vira uma birra, um estresse, né? Então, é uma forma para ajudar nisso também. A hora de desligar o desenho é a hora mais tensa do dia, porque você sabe que vai ter tropé, né? E, gente, é muito real isso, porque eu tenho convivência com a Pri e eu vejo isso na prática mesmo. Ela faz isso e é muito legal. Porque antes, realmente, desligava, as meninas ficavam bravas, nervosas, chorando e tal. E aí agora, sabe que tocou ali o alarme, tocou o despertador? É o momento. Então elas já têm aquela previsibilidade, já tem, né? Criou aquela rotina, e então ela sabe, tocou, é a hora de desligar. Você vê, virou até algo assim, de disputar de quem vai desligar. Então, assim, é um momento até esperado por elas, né? E eu vejo que daí elas ficam mais tranquilas, né? Desligou, é o momento, acabou. Então, elas já sabem que funciona assim, né? E do que aquela coisa assim, daquela ansiedade. Vai ter mais desenho? Não vai? Vai colocar mais? Não vai? Aí você tira do nada, né? De uma forma abrupta, né? Aí elas surtam. Então, assim... E a gente tem que respeitar também, né? Porque, assim, imagina você tá assistindo o seu programa preferido e alguém vai lá e desliga no meio. Ou você tá assistindo, sei lá, o seu seriado, alguém desliga no meio. Entende? Então, é bom eles saberem que essa previsibilidade. Às vezes, elas pedem, mamãe, deixa eu terminar esse desenho. E é claro, gente, a gente tem que ser, né, maleável também. Então, às vezes, tem um desenho lá que eu vejo, falta 5 minutinhos pra acabar, eu deixo mais de 5 minutinhos. Se falta 15, eu falo, não, ainda não. Aí eu acabo tirando também. Mas é bom respeitar também isso, né? E tendo um despertador, então elas sabem que o despertador é a hora de desligar. Muito legal. Próxima dica é você ter tempo de natureza com as crianças. Existe até um estudo assim que todo mundo, não só as crianças, mas o ser humano, ele precisa de tempo com a natureza, pelo menos 15 minutos. Isso diminui a ansiedade, diminui desenvolver transtornos como depressão, por exemplo. Então é importantíssimo. E o que a gente faz? Fica dentro de casa o tempo todo, dentro do tempo, mas dentro de casa. Então só o fato de você sair de casa com seu filho, e tem parquinho em quase todos os bairros da cidade, aí, um próximo aí, tem quem mora em condomínio, em prédio, tem parquinhos, ou mesmo só uma andar de bicicleta no quarteirão, né? Sair, ter esse acesso traz um conforto para a criança mental que é muito importante. Então, e você está tirando um tempo de tela dele, quando você sai do parquinho e você passa lá 1 hora, já perdeu 1 hora de tela que ele ficava antigamente. Eles amam. E eles amam. Então, assim, às vezes eu já até falei assim, no meio eu nem tinha dado 1 hora, eu falei, filhas, vamos no parquinho? Aí elas pegam, vamos, desliga. Às vezes não, mas normalmente elas ficam animadas, não, vamos no parquinho. Então vira um evento também para elas, desligou a TV, vamos no parquinho e elas curtem, né? Então é uma dica interessante e importante, tá? Porque a gente tem diminuído muito isso. Principalmente criança, mas eu não estou na meia hora na rua, é perigoso. Então vai na casa da avó, vai na casa do amiguinho, faz café, a gente pega um café com as amigas, que junto com todas as crianças, elas brincam juntos, né?
Então, e o fato da criança aprender a contemplar a natureza é muito importante, né? E a criança está acostumada só a ficar olhando para baixo, né, na tela do celular, e não olha para o céu, não olha um passarinho cantando, não admira mais as coisas, né, ao redor. Então ela vive num mundo à parte ali, né, e não aprende essa contemplação, essa admiração, né, da natureza. E traz um bem danado, né, pra gente adulto, né, quando a gente aqui, vamos deixar o celular um pouquinho de lado, vamos observar o nosso redor e tudo mais. Já faz bem. Imagina para a criança, né, que está sempre ali nas telas, né, na estimulação. Então, até mesmo o tédio, né, que a gente sabe que é importante a criança sentir o tédio, sabe? Realmente não ter o que fazer, e ali ela vai começar a criar coisas, né, brincadeiras, e às vezes até faz um brinquedo, né, enfim. Eu vi isso é importante. Né? E até sobre o tédio, eu ia falar também sobre isso, que é muito importante, que a gente tem muita ideia assim, mas minha filha vai fazer o quê? Vai ficar no meu pé, vai não sei o quê. E às vezes acontece, desligou o desenho, mãe, você vai fazer o quê? Isso é muito comum. Eu falei, se vira. E a criança se vira. Então, por exemplo, às vezes ela demora, fica uns 15 minutos reclamando, então nada pra fazer. Você dá o tempo dela, dá um coisa pra fazer. Dá o tempo da criança. E ela vai lá, ela pega um lápis, o lápis se torna, sei lá, que é uma brincadeira, um foguete, né? Então, assim, a imaginação aflora a partir disso, né? A criatividade, a imaginação é importantíssimo, né? E, então, o tédio, o tempo ósseo é importantíssimo para a saúde mental da criança e o desenvolvimento natural dela, né? E a gente tem pedido isso, né? Com muito tempo de trabalho, mas tem que fazer, dar um celular, colocar um desenho para ela, né? Isso é muito comum também. E então a gente precisa entender, né, ter essa consciência. Não, vamos deixar a criança. Às vezes um brinquedo eles gostam de brincar com coisas assim, né, aleatórias. Então deixa ele dar um brinquedo aqui pra criança, ela vai inventar uma brincadeira com aquilo. Né? Eu vivenciei isso em casa, né? Meus filhos assistiam desenho, normal, tal, e aí comecei a me incomodar porque eu percebi que estava cada dia mais aumentando o tempo de telas deles e eles cada vez mais viciados, assim, que você ia tirar era um transtorno, eles ficavam o resto do dia bravos, nervosos. Então eu percebia, né, que eles ficavam mais irritados, nervosos quando tinha telas, né? E era todo dia, de fato, era algo que era uma prática em casa, né? Então eu comecei a perceber isso e falei, gente, vou ter que tirar. Só que eu fui meio radical, né? Eu já quis tirar de uma vez, eu sou em geral já radical, né? Então, não, esse negócio tá me irritando, não tá certo, e tirei. Gente, foi um sufoco, porque daí é choradeira, porque eles estavam acostumados com aquilo, né? Eu ofereci isso pra eles, então não é culpa deles. Então, assim, aí eu percebi, gente, não tá certo também. Tudo bem, telas em excesso não tá legal, mas tirar dessa forma, né, como você falou, o respeito e tudo mais. E aí eu comecei a repensar, falei, não, eu vou diminuindo. E aí eu fiz o que você falou, não, vai ser 1 hora por dia, aí fui diminuindo e tal. E aí hoje a gente chegou num ponto em casa que durante a semana eles não assistem, né, só se vai pra casa da moto. E aí todo mundo vai ver a foto e colocar. E aí, no final de semana, a gente tem o nosso momento em família, assistir o desenho junto com eles, um filme de desenho, ou um filme que seja apropriado para crianças, né, idade livre e tal, a gente assiste juntos, né? Ou então, em algum momento que eu e ela não vão conseguir parar para assistir com eles, a gente põe alguma coisa para eles assistirem, mas eles têm garantido no final de semana um momento deles de assistir. Só que assim, o que eu percebi foi isso, que é um processo. Então, é difícil enfrentar esse processo, porque você fala, eu sei que vai dar trabalho, eu sei que eles vão chorar, que eles vão fazer que vai ser difícil. Mas depois que passa esse momento, assim, inicial, é muito mais simples, assim, flui, porque eles já sabem a tal da previsibilidade, né? Eles sabem que não vai ter, não tem por que pedir. Então, eles param de pedir, eles acostumam, eles sabem que eles vão chegar em casa da escola, eles vão pegar um brinquedinho, vão pegar um desenho para fazer, e é isso que eles fazem, eles chegam em casa e começam a caçar o que fazer. E aí você também não pode se incomodar com a bagunça, porque aí a bagunça aumentou muito na minha casa, né? E aí eu tive que trabalhar isso dentro de mim também. Falar, tá tudo bem, eles estão tendo uma infância saudável, eles estão fazendo o que criança faz, que é brincar, e a brincadeira vai trazer essa bagunça, essa sujeira, aí é outro assunto, né? Mas essa questão também da gente se trabalhar, né? E saber que vai ter as consequências. Aí você vai conseguir fazer tudo que você queria fazer, você vai fazer metade, porque eles ficam te chamando, acontecem as brigas. Com desenho não tem briga, né? Então, tipo, aí você tem que parar, ajudar, auxiliar e tal, né? Então, essa é a minha experiência pessoal mesmo, né? E tem sido maravilhoso, assim, eu vejo eles, às vezes qualquer coisinha que vai acontecer na casa é o evento do dia, porque não tá vendo telas, né? Então, o jardineiro vai lá podar a grama. Eles param na frente do vidro e ficam assistindo o jardineiro. Às vezes pega até uma almofada dentro e fica assistindo como se fosse um filme. Gente, é incrível isso. A contemplação, né? Participar do que tá acontecendo na casa, né? Às vezes a gente fala, nossa, olha esse passarinho, eu nunca tinha visto aqui em casa, olha como que é o canto dele.
É lindo demais, inclusive, né? E como você falou, né? É trabalhoso, né, pra gente. Vai ter que espalhar, a gente vai ficar mais, talvez um pouco mais estressado. Mas, gente, esse estresse vale muito mais a pena do que o estresse de você ter que procurar psicólogo, psiquiatra, criança ter dificuldade na escola. Então, eu acho que esse trabalho ainda é um pouco melhor do que se você pensar o que pode acarretar futuramente com esse excesso de tela da criança, né? Eu já cheguei a tirar 3 meses sem telas da minha mais velha, uma época, e foi nítida, assim, a mudança dela, né? A questão de ansiedade, diminuir a ansiedade, a irritabilidade, a agressividade, tudo isso. E é muito comum, assim, às vezes o pai chega assim, meu filho tá muito agressivo, tá muito irritado, tá muito nervoso e tal. Aí eles falam assim, não tempo de tela a criança vê, né? Eles passam o dia inteiro, então não vai gastar energia, ela não tem tempo de qualidade com os amigos, com os pais, tudo isso vai afetando, sabe? E a superestimulação do desenho, das telas, né? Que é auditivo, visual, é muito estímulo. Então, às vezes, não fazer nada com ele é aversivo, é como se você tirasse uma droga de um drogado. Né? Então ele vai ficar em abstinência, vai ficar mais nervoso. E no começo, quando você tira, é comum ficar mais nervoso. Mas eu tirei porque ficou mais nervosa, é comum. Igual é o período de abstinência, porque aquilo lá fora fica mais nervosa ainda. Mas espera uma semana, as crianças param de pedir. Eu geralmente fica assim, eu lembro que ficava 3, 4 dias assim, desenho. Depois disso, ela sabe que não vai ter, ela não esquece. E vai arrumar o que fazer, né? É incrível. Então, dá uma semana você já veja a paz, a tranquilidade. Então, se você perceber que seu filho está muito nervoso, muito irritado, faz isso, né? Tira o tempo da tela, passa tempo com ele, né? Eu acho que a maternidade, a educação de filhos tem que ser intencional, né? Não é só deixar os filhos, a vida criar eles, né? E muito menos a tela, porque a gente também, não só a questão do tempo de tela, mas o que eles têm visto, né? Então, a gente tem que acompanhar, mas esse é só um joguinho inocente, mas sempre tem uma coisinha ali que, né, vai estar educando o seu filho de algo que você não quer. Então, prestar atenção também no que eles veem é importante, né? Ser intencional. Então, mamãe, a gente quis trazer esse assunto porque é algo realmente que às vezes incomoda a gente, né? Traz algumas preocupações, mas a nossa intenção não é jogar peso, né? A maternidade em si já tem muito peso, a gente já se cobra muito. Então, é algo leve aqui, uma conversa, né? Que a gente quis trazer para tentar ajudar de alguma forma. Espero que tenha ajudado, que tenha sido produtivo. Quero agradecer a Priscila, muito obrigada, Pri, por disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência pessoal como mãe. Foi muito proveitoso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer.